Mas e aí? Qual a importância de se classificar? Darei um exemplo. Vamos imaginar que desejamos encontrar um vidro de azeitona em um supermercado bem grande. Nos dias de hoje, será bem fácil encontrar, pois o supermercado está dividido em categorias. Agora imagine se não houvesse as categorias e todo supermercado estivesse embolado. Não seria bem mais difícil encontrar as azeitonas? E é dessa forma que acontece com os seres vivos. Eles são divididos conforme suas características mais próximas. São divididos em categorias, isto é, taxonomia. Se os seres vivos não estivessem classificados, seria bem mais difícil encontrá-los ou saber quem é quem. Resumindo, viraria uma bagunça total. Olá pessoal, sou o Diego Gabriel, graduando de Ciências Biológicas, licenciatura, e juntamente com o João Pedro vou estar apresentando a aula de classificação dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. O que é classificar? Classificar é organizar. Então vamos lá, a classificação dos seres vivos. Imagine todos os grupos de seres vivos presentes no planeta. Provavelmente você os separou em grupos, tais como animais, plantas, fungos, protozoários e bactérias. De maneira inconsciente, você acabou de classificar alguns dos seres vivos da Terra. Normalmente, quando encontramos uma grande quantidade de coisas diferentes, tentamos agrupá-las de modo a unir aquelas que possuem características semelhantes. Ao lavar uma porção de roupas, por exemplo, separamos as brancas das coloridas. Isso é uma forma de classificação. Os seres vivos também foram separados em grupos para facilitar o seu estudo. A primeira pessoa que tentou realizar tal feito foi o filósofo Aristóteles, que agrupou todos os seres vivos em dois grupos, os que possuíam sangue e os que não possuíam sangue. Claro que essa classificação não era ideal, mas outras foram posteriormente propostas. No final do século XVIII, Carl von Linné, conhecido como Linneu, propôs uma classificação por categorias, baseada nas semelhanças anatômicas, que é usada até o momento, com algumas pequenas mudanças. Primeiramente, ele considerou que o básico da classificação era uma espécie. Para ele, uma espécie seria um grupo de indivíduos com características não observadas em nenhum outro grupo. As espécies que apresentavam alguma semelhança eram agrupadas em gêneros. Os gêneros semelhantes eram agrupados em famílias. As famílias com características em comum eram agrupadas em ordens. E as ordens semelhantes eram agrupadas em classes. Estas, por sua vez, eram agrupadas em filos, e estes em reinos. Sendo assim, temos as seguintes categorias, também chamadas de categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Observe que a categoria mais ampla é o reino e a mais restrita é a espécie. Nossa espécie, por exemplo, possui o mesmo reino que peixes, pássaros e crocodilos. Iremos falar agora as categorias taxonômicas nas quais nós homens nos encontramos. O reino é o animal, filo, cordados, a classe, mamíferos, ordem, primatas, família, Hominidae, gênero, Homo e espécie Homo sapiens. Além dessas categorias, muitos pesquisadores costumam utilizar algumas categorias intermediárias, ou seja, compreendidas entre uma categoria e outra. Entre essas categorias, podemos citar o subfilo, superfamília, subfamília e subgênero. Ah, uma curiosidade, dá-se o nome de taxonomia a parte da biologia que descreve, nomeia e classifica todos os seres vivos. Valeu!